Olá, moçada. Espero que todos estejam bem. Hoje, mais uma vez, a gente não vai ter aula pelo Meet, porque eu estarei na escola dando aula para os colegas de vocês que ficaram de recuperação no primeiro e segundo trimestre. Mas neste vídeo eu farei a correção de toda a atividade que eu solicitei no sábado e vou explicar para vocês a atividade que vocês terão que fazer essa semana. Na atividade que foi solicitada no sábado, foi sobre grandezas direta e inversamente proporcionais. As primeiras questões foi envolvendo razão. Na primeira questão, ele questiona sobre a velocidade média, onde eu expliquei para vocês que velocidade média é a distância percorrida, tá? É a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, né? O tempo que vai gastar na viagem. Então, o tempo gasto. Diante disso, o que vocês vão fazer? Qual foi a distância percorrida? A distância percorrida foi 48.478 quilômetros. E ele gastou isso em quantos dias? Robin Knox, né? Que deu a volta ao mundo em um barca-vela. Ele levou 312 dias. Então, dividindo isso aí, vai dar 155,38 km por dia, tá? Para a velocidade média dele. Na segunda, tá pedindo para vocês determinarem a população aproximada do estado do Rio Grande do Sul. Aí ele dá para vocês a área e a densidade demográfica. Lembrando que a densidade demográfica também é uma razão, onde a densidade demográfica ela é dada por o número de habitantes. Você pega o número de habitantes e divide pela área da região. E aí a gente tem a densidade demográfica da região. Então, a área da região. Quais são os dados que eu tenho aí? Eu tenho a densidade demográfica. A densidade demográfica é de aproximadamente 40,19. Então, no lugar de densidade demográfica, eu coloco 40,19. O número de habitantes, eu não sei qual é. Vamos chamar o número de habitantes de X, né? Já que eu não sei qual é. E a área é de 281.731,445 quilômetros. Então, o número de habitantes X, basta eu multiplicar 40,19 vezes 281.731,445, que vai dar 11.322.787 habitantes. No 3 está falando que um condomínio, que a piscina ela tem as dimensões de 15 metros de comprimento, 15 metros de largura e 2 metros de profundidade. Está cheia de água até a borda. Para a limpeza dos azulejos é necessário esvaziá-la usando uma bomba que retira água à razão de 2.000 litros por hora. Quanto tempo é necessário para esvaziar completamente a piscina? Então, vamos ver. Primeiro, vocês precisam saber o volume da piscina. Então, o volume ele é dado por 15 vezes 5 vezes 2, que vai dar 150 metros cúbicos. Nós vimos que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, a capacidade dela é de 150.000 litros de água. Então, se em uma hora ele esvazia 2.000 litros, qual é o tempo necessário para ele esvaziar toda a piscina? Então, basta eu pegar 150.000 e dividir pela razão, que é de 2.000, 1 para 2.000, né? Então, corto aqui, ele vai precisar de 75 horas para esvaziar toda a piscina. No quarto, é para vocês classificarem as grandezas em diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Lembra que quando as duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção, nós temos a grandeza diretamente proporcional. Quando uma aumenta e outra diminui, nós temos inversamente. E quando isso não acontece, nenhuma situação nem outra, ela não é proporcional. Então, vamos ver. Velocidade média e o tempo gasto para percorrer determinado trajeto.
Então, veja só, se a minha velocidade média é de 60 km por hora e eu levei o tempo, né? E eu levei 2 horas para percorrer um determinado trajeto. Se eu aumentar a minha velocidade para 120 km por hora, eu vou andar mais rápido. Se eu vou andar mais rápido, lógico que eu vou diminuir o tempo pela metade. Então, eu dobrei a velocidade e diminui o tempo pela metade. Então, quando isso acontece, eu tenho a grandeza inversamente, aqui é um N, inversamente proporcional. Tá? Então, velocidade média e tempo gasto é inversamente proporcional. Inversamente proporcional, corrige aí. Número de pães e a quantidade de farinha necessária para fazer esse pão. Então, ó, vamos supor que para fazer 10 pães eu gaste 1 kg de trigo. Então, se eu multiplicar, se eu dobrar o número de pães, se eu quiser fazer 20 pães, lógico que o trigo também tem que dobrar, né? Isso acontece com qualquer valor da receita. Então, aumentou, dupliquei o número de pão, duplicou o número de farinha. Quando um aumenta e o outro aumenta na mesma proporção, eu tenho diretamente proporcional. Eu tenho ela que é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Vocês não conseguem estabelecer essa mesma relação em relação à idade de uma pessoa e uma massa. Quer dizer, por exemplo, se uma pessoa tem 12 anos, ela pesa 45 quilos. Isso significa que se eu colocar 24 anos, quantos quilos ela vai pesar? Então, vocês não conseguem estabelecer essa relação. Então, a idade e a massa de uma pessoa, elas não são proporcionais, tá? Não proporcionais. Não dá pra gente definir isso. Número de máquinas de um mesmo modelo e o tempo gasto para executar um certo trabalho. Então, veja só, se eu tenho 6 máquinas trabalhando e elas gastaram 10 horas em um trabalho. Se eu aumentar o número de máquinas para 12, o que vai acontecer? O número de horas vai reduzir pela metade. Então, nesse caso, ela é inversamente. Veja que um aumenta e o outro diminui. Inversamente proporcional. No 5 eu tenho 100 gramas de maçã contém 80 gramas de água. Quantas gramas de água há em 200 gramas de maçã e 1 quilo em 5 quilos? Vocês podem fazer uma tabelinha, né? Onde vocês têm duas grandezas. Vocês têm massa da maçã em quilograma, Vocês têm massa da maçã e massa da água. Tudo tá em grama. Então, ó, massa da maçã, vocês têm essas duas grandezas, e massa da água. E massa da água. Então, eu posso fazer uma tabelinha para auxiliar nos meus cálculos. Olha aí. Então, 100 gramas, aqui tudo tá em gramas, tá? Gramas e gramas. 100 gramas de maçã tem 84 gramas de água. Então, 200 gramas de maçã vai ter quanto de água? Ó, veja que eu dobrei, né? 200 gramas de maçã vai ter quanto? Eu posso chamar aqui de X, que eu não sei qual é. 1 quilo. Lembra que 1 quilo é 1000 gramas. 1000 gramas vai ter quanto? Y. E 5 quilogramas. 5 quilogramas já é 5.000 gramas. Vai ter o quê? Z. Então, vejam que eu não sei o valor de X, de Y e de Z, que é o valor de 100, de 1000 e de 5.000 gramas. Então, vocês podem comparar aqui, ó. Vocês podem fazer uma proporção. 100 está para 200 da mesma forma que 84 está para X. Então, nesse caso, eu tenho 100 X é igual 84 vezes 2, que dá 168. Então, 16.800, X é igual a 16.800 dividido por 100. Basta cortar os zeros, né? Aqui não vai dar para eu escrever, basta cortar os zeros, que vai dar 168 gramas. Lógico que é dobrando, né, gente? Dobrou, dá 168 gramas. Se vocês fazerem a mesma coisa aqui com 1000, veja que aqui eu já multipliquei 10 vezes, então aqui também era só multiplicar vezes 10 também,
que daria 840 gramas, ou faz a regra de 3. Aqui eu já multipliquei por 50 vezes, né? Então aqui também tem que ser multiplicado por 50 vezes, que vai dar 4.200 gramas, tá? Então a resposta seria essa. Identifica as grandezas envolvidas. As grandezas são essas: massa da maçã e a massa da água. Essas grandezas são direto ou inversamente proporcional. Veja que quando você aumenta uma, a outra também aumenta. Então, elas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Aí ele pede: divida a quantidade de gramas de água da maçã com a respectiva massa da maçã. O que acontece com os quocientes? Então, ó, você pegar a quantidade de água é 84 dividido por 100. Vai dar 0,84, né? Centésimos. Se você pegar 168 e dividir por 200, também vai dar 0,84. Se você pegar 1000, se você pegar 840 e dividir por 1000, também vai dar 0,84. E o mesmo vai acontecer se você pegar 4.200 e dividir por 5.000. Também vai dar 0,84, tá? Então, veja que a razão é a mesma. Na 6, está aí, uma fábrica de determinado tipo de detergente é armazenado em tambores. Sabendo que todos os tambores são iguais e que 2 tambores armazenam 360 litros de detergente, determine. Vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Que a gente fez lá. Vocês podem pegar número de tambores é uma das grandezas, e a quantidade de detergente, né? Litros de detergente. Pode fazer assim. Também eu posso fazer uma tabelinha, onde eu tenho 2 tambores, 360. Então, 720 litros vai ser X, né? E eu quero saber a quantidade em 10 tambores. 10 tambores vai ser uma medida Y ali, que eu não sei qual é. E depois vem o número de litros armazenados em 21 tambores e meio. Então, 21,5. Nesse aqui, número de tambores, 21,5. Que eu não sei qual é, eu vou chamar de Z. Então, em cada um desses, vocês vão comparar para vocês verem qual é a medida que vai dar. Então, o número de tambores necessários para 720. O que vocês vão fazer? Então, 2 está para X, da mesma forma que 360 está para 720. Faz o cruz credo. Então, eu vou ficar com 360x igual a 2 vezes 720, que vai dar 1440. Então, x é igual a 1440 dividido por 360. Corta. 144 dividido por 36 vai dar 4 tambores. 4 tambores. O número de litros de detergente armazenados em 10 desses tambores. Então, a mesma coisa, ó. 2 está para 10, ó, tambor. Da mesma forma que 360 está para Y. Então, 2Y é igual 360 vezes 10, que dá 3.600. Então, 3.600 dividido por 2, que vai dar 1.800 litros. E o outro número de litros armazenados em 21 tambores e meio. Então, em 2 tambores, 360, em 21,5 tambores vai ser X. Faz a igualdade, eles são diretamente proporcionais. Então, 2x é igual 360 vezes 21,5. Não vou fazer a conta para não demorar. 21,5 vezes 360 vai dar 7.740. Então, x é igual 7.740 dividido por 2. Então, 7.740 dividido por 2, eu tenho 3.870 litros. Na 7 tem aí
Um concurso para escolha das melhores fotos dos monumentos oferecia um prêmio de R$ 3.600. E esse prêmio ele foi dividido entre os 2 primeiros colocados em partes diretamente proporcionais aos pontos obtidos por eles. Sabendo que o primeiro colocado atingiu 10 pontos e o segundo 8, qual foi o prêmio de cada um? Então, veja só, eu não sei quanto que o primeiro e nem o segundo recebeu. Então, eu vou representar isso por meio de uma equação. X mais Y, eu só sei que os dois juntos receberam 3.600. Sei também que se eu pegar X e dividir por 3.600, e se eu pegar Y e dividir por 3.600, tem que dar R, que é a razão, né? Igual lá deu 0,84, então vai dar igual uma razão. E eu posso agora fazer o seguinte, eles vão ser divididos, x vai ser proporcional ao valor dos pontos, então x para 10 é igual a R, R. Então, nesse caso, x multiplicando cruzado, x é igual a 10R. No caso de y vai ser diretamente proporcional a 8, que foi a quantidade de pontos que ele fez, é igual a R também, então nesse caso y é igual a 8R. 8 vezes R, 8R. Então eu pego aquela primeira equação, x mais y igual a 3.600, e vou substituir o valor dele. O valor de x é 10R e o valor de y é 8R. Então 10R mais 8R é igual a 3.600. Então aqui eu tenho 18R é igual a 3.600. R é igual a 3.600 dividido por 18. Então, a razão ela é de 200. Então, quanto cada um recebeu? X recebeu 10R. Então, 10 vezes 200, que recebeu 2.000. E o Y recebeu 8R, ou seja, 8 vezes 200, que dá 1.600. Veja que se eu somar os dois dá 3.600. Então, aqui está o valor do prêmio que cada um recebeu. No oitavo, tá, que 5 iogurteiras produzem a mesma quantidade de iogurte em 28 dias. Nessas condições, responda. A mesma não, certa quantidade. O dobro dessas iogurteiras produzem essa mesma quantidade de iogurte em quantos dias? Então, ó, 5 iogurteiras, 28 dias. O dobro, se eu dobrar o número de iogurteiras, o que vai acontecer com o número de dias, que eu não sei qual é? Olha aí, ó, aqui é o número de iogurteiras e aqui é o número de dias, tá? Número de dias. O tempo tá em número de dias. Então, as grandezas aqui é o número de iogurteiras e tempo, que tá em dias. Então, veja só. Como são grandezas inversamente proporcional, porque inversamente, se eu dobro o número de iogurteiras, essa mesma quantidade vai ser produzida em menos dias. Então, aumenta o número de iogurteiras, diminui o número de dias. Como ela é inversamente proporcional, como é que vai ficar? Eu multiplico, né, 5 vezes 28 e 10 vezes x. Então, eu tenho que 10 vezes x vai ser igual a 5 vezes 28. E nesse caso, 10x vai ser igual. 5 vezes 28 dá 140. Então, x vai ser 140 dividido por 10, que dá 14 dias. Dá 14 dias. Eu poderia também fazer dessa forma. Como elas são inversamente proporcional, aqui está 5 sobre 10. Eu posso pôr também 10 sobre 5 igual a 28 sobre x, que dá a mesma coisa, ó, multiplica cruzado, 10x igual a 140 e x é igual a 140 dividido por 10, que dá 14. Então, eu posso responder dessa forma, multiplicando, ó, 5 vezes 28 e 10 vezes x, ou eu posso inverter e multiplicar cruzado. O quádruplo do número de iogurteiras, fazer esse trabalho em quantos dias? Agora, eu já quadripliquei. Ou seja, 5 vezes 4 dá 20. Então, agora eu tenho 20 iogurteiras. Ó, agora eu já vou ter 20 iogurteiras para 5, que eu vou inverter, igual a 28 para x. Então, eu vou ter
20x igual a 140. Então, x é igual a 140 dividido por 20, que vai dar 7, né? O quádruplo vai dar 7 dias. Vocês podem fazer uma tabelinha que vocês vão vendo. Se eu dobro o número de iogurteiros, o tempo diminui pela metade. Então, de 28 passa para 14. Se eu vou quadriplicar, então o tempo também vai diminuir a quarta parte, tá? As grandezas, quantidade de iogurteiras e o tempo são diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente. O 9. Para encher um tanque são usados 3 torneiras iguais. Com apenas uma torneira aberta, enche o tanque em 8 horas. Então, eu tenho aqui, ó, número de torneiras, as grandezas, número de torneiras e o tempo. O tempo está em horas. Então, veja, uma torneira enche em 8 horas. 2 torneiras, veja que eu estou dobrando o tempo. Se eu dobrar o tempo, se eu dobrar torneiras, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir pela metade. Depois, em quantos minutos? 3 torneiras. Agora eu já tenho 3 torneiras. Então, já seria a terça parte, tá? Então, vocês podem estar fazendo dessa forma. Aqui não vai dar horas exatas, vai dar minutos. Vamos ver aqui, ó. Vocês têm que colocar torneira abaixo de torneira e tempo abaixo de tempo. 8, aqui eu não sabia, era x. Como é inversamente proporcional, se eu aumentar o número de torneira diminui o tempo, eu vou inverter. Aqui está 1 sobre 2, eu coloco 2 sobre 1, que é igual a 8 sobre x. Então, eu tenho 2x igual a 1 vezes 8, que dá 8. Então, x é igual a 8 por 2, que deu 4, viu? Que dá 4. Em quantos minutos 3 torneiras encheria esse tanque? Então, ó, mesma coisa, uma torneira, 8 horas. 3 torneiras, eu não sei, vai ser x. Então, vocês invertem aqui, tá? 1 sobre 3 vai ficar 3 sobre 1, igual a 8 sobre x. Então, eu tenho aqui 3x igual a 8. E x é igual a 8 sobre 3. E quanto é 8 terços? 8 terços da hora. Isso corresponde a quantos minutos? Basta eu pegar 8 vezes 3 vezes 60, né? Porque eu vou saber. Por 3 dá 1, por 3 dá 20. E 8 vezes 20 dá 160 minutos, tá? Nesse caso aí já seria 160 minutos. Quantas torneiras iguais a essa seriam necessárias para encher o tanque em 1 hora? Então, veja que agora eu tenho uma torneira enche em 8 horas. Para encher em 1 hora, são necessárias quantas torneiras? X. Eu também tenho que inverter. Aqui está 1 sobre x, eu vou pôr x sobre 1, é igual a 8 sobre 1, né? Então, x vezes 1 dá x e 1 vezes 8 dá 8. Então, 8 torneiras. O 10. Se 9 metros de tecido custa 117, então quanto custa 12,5? Ou seja, 12 metros e meio de tecido. Vamos fazer com regra de 3. Gente, vocês têm que colocar as mesmas unidades embaixo de unidade. Então, ó, tem o tecido e tem o valor. Tecido em metros e valor em reais. Então, ó, 9 metros de tecido custa 117. Então, 12,5 vai custar x. Vezes que a grandeza é diretamente, porque se eu aumentar o número de tecido, lógico que eu vou pagar mais, né? Então, ela fica dessa forma, ó, 9 para 12,5 é igual a 117 para x. Multiplica cruzado, eu fico com 9x igual, multiplicando aqui 12,5 vezes 117, eu fico com 1.462,50. Então, x é igual a 1.462,50 dividido por 9, que vai dar 162,50. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, quantos metros é possível comprar com 109? Veja, ó, 9 metros de tecido, 117. Com 109,20 é x tecido. Então, como elas são diretamente, eu posso fazer aqui mesmo, ó. Posso fazer igual e multiplicar. Então, eu fico com 117x é igual. 9 vezes 109
,20, que dá 982,8. Então, x é igual a 982,8 dividido por 117, que vai dar 8,4 metros de tecido. Na 11, está falando, uma usina produz 350 litros de álcool com 5 toneladas de cana. Então, eu tenho aqui a quantidade de álcool, que está em litros, e tem a quantidade de cana, que está em toneladas. Então, veja, para 350 litros são necessários 5 toneladas. Para produzir 8.750 litros, X. Lógico que quanto mais, se eu aumento a quantidade aqui de álcool, de litro de álcool que eu quero produzir, eu vou precisar de mais cana. Então, nesse caso também eles são diretamente proporcional. Basta vocês montarem aí a proporção. Eu vou colocar aqui. Basta montar a proporção. 350 está, ó. Veja que eu estou colocando litros e litros, ó. Se vocês colocarem litros e tonelada embaixo, fica errado. E aqui eu coloco tonelada e quantas toneladas que vai ser necessário para produzir 8.750. Então, aqui, como são diretamente, basta multiplicar cruzado. Onde eu fico com 350x e multiplicando 8.750 vezes 5, vai dar 43.750. Então, x é igual a 43.750 dividido por 350, que vai dar 125 toneladas. E por último, a 12, eu tenho um automóvel faz um certo percurso em 4 horas. Tempo, que está em horas, e a velocidade média. Olha aí, é sempre bom vocês dividirem a grandeza, que está em quilômetro por hora. Então, esse consumindo 1 litro de etanol a cada 12 quilômetros, é só para confundir, que eu não pergunta nada disso. Então, o tempo de 4 horas e meia, ele faz com 80 quilômetros. Se a velocidade for para 90, quanto tempo ele vai gastar? Veja que se a velocidade for para 90, ele vai diminuir o tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, você inverte uma delas. Qualquer uma. Então, eu vou botar 4,5 sobre x é igual a 90 sobre 80. Ou eu posso fazer multiplicando aqui também. 45 vezes 80 e x vezes 90. Tá? Que vai dar no mesmo. Ó, x vezes 90, 90x. E 4,5 vezes 80, que vai dar 360. Então, x é igual a 360 dividido por 90, que vai dar 4 horas. Então, se eu aumentar para 90 km, 4 horas. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, desejando fazer o percurso em 5 horas, qual deve ser a velocidade média? Então, ó, em 4 horas e meia é 80. Se eu quero fazer em 5 horas, vai ser x. Elas são inversamente proporcional. Vou começar por essa, ó. 80 está para x, aí eu vou inverter. 5 em cima e 4,5 embaixo. Ou eu multiplico aqui. 5 vezes x é igual a 4,5 vezes 80. Dá no mesmo. 5 vezes x, 5x, e 80 vezes 4,5, que vai dar 360. Então, x é igual a 360 dividido por 5, que vai dar 72 km por hora. Então, se eu quero fazer em 5 horas, eu tenho que andar com 72 km por hora. E a atividade de hoje é sobre proporcionalidade na geometria, onde vocês vão ver a questão dos segmentos proporcionais. Ele começa aí com a primeira situação, né, onde vai trazer aí a questão de razão. E nesse caso aqui, a gente retoma a razão entre conceitos, razão de mesma natureza, né, entre grandeza de mesma natureza. Então, aqui eu tenho que em um campeonato de natação, na prova dos 50 metros de nado livre, Léo precisou dar 48 braçadas e Márcio deu 56. Então, qual é a razão entre o número de braçadas de Léo e o número de braçadas de Márcio? Então, veja que são grandezas de mesma natureza, braçadas e braçadas. Então, a razão é de 48 para 56. Simplificando aqui por 8, eu tenho 48 por 8 dá 6 e 56 por 8 que dá 7. Então, a razão é de 6 para 7. Isso significa que enquanto que Léo dá 6 braçadas,
Márcio dá 7, ou seja, 6 braçadas de Léo equivale a 7 braçadas de Márcio. Aqui ele já vem a razão entre a altura de Léo e a altura de Márcio, tá? Que eles também simplificam e fica 20 para 19. Então, são grandezas de mesma natureza, altura e altura, tá? É a mesma natureza. Na situação 2, nós temos dois segmentos, um com 4 centímetros e outro com 5. Então, qual é a razão entre eles? A razão é de 4 para 5, ou seja, 4 centímetros para 5 centímetros. A razão entre dois segmentos, tá? É a razão entre as medidas desse segmento. Lógico, considerando eles de mesma unidade. Se não for de mesma unidade, vocês teriam que transformar. Aqui nós temos algumas razões. Ó. É aqui, AB para CD. AB para CD é 2/3. Agora veja se eu pegar EF para GH. EF é 4, GH é 6. Se eu simplificar por 2 e por 2, veja que também dá 2/3. É a mesma razão. Quando nós temos a mesma razão, lembra lá atrás? Quando dá a mesma razão, significa que as grandezas elas são proporcionais. Tá? Então, a gente diz que esses segmentos eles são proporcionais. E nessa ordem, eles formam uma proporção. O que seria uma proporção? Eu tenho, na ordem seria o quê? A, B, C, D, E, F e GH. Tá nessa ordem. AB é 2, CD é 3, EF é 4 e GH é 6. O que é uma proporção? Na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ó, o 2 e o 6 são os extremos. Se eu multiplicar 2 vezes 6, dá 12. E se eu multiplicar também 3 vezes 4, dá 12. Então, veja que o produto aqui dos extremos, que é 2 e 6, é igual ao produto dos meios. Se eu montar também, ó, 2 para 3 é igual a 4 para 6. Veja que se eu multiplicar, 2 vezes 6 dá 12 e 3 vezes 4 também dá 12. Então, eu digo que isso é uma proporção. Ou, se eu simplificar, também dá a mesma razão, né? Aqui nós temos outra situação, ó. Com auxílio de conceitos e segmentos proporcionais, podemos resolver problemas como o seguinte. Para fazer uma tela de mosquiteiro com uma moldura retangular, cujas medidas dos lados estão na razão de 3 para 2, Zildo tem uma ripa de 5 metros de comprimento. Que medidas deve ter o pedaço de ripa cerrados por Zildo sem haver sobra? Então, ó, como é que tem que ser? Eu tenho aqui que a razão vai ser x para y. A razão entre o comprimento e a largura é de x para y. E essa razão está falando que ela é de 3 para 2. Tá? Se eu multiplicar aqui, ó, se eu multiplicar aqui, eu tenho cruzado. Eu tenho que 2x é igual a 3y. Isolando o x, eu tenho que x é igual a 3y sobre 2. E o que é que eu tenho mais? Se aqui é x, aqui também vai ser y. Então, eu tenho que 2x mais 2y tem que dar 5. Não é 5 metros? A ripa tem que dar 5. 2x mais 2y tem que dar 5. Eu já sei o valor de x. O valor de x é 3y mais 2. Então, no lugar de x, eu coloco 3y sobre 2. Mais não, sobre 2. Mais 2y, que é igual a 5. Então, vamos resolver isso aqui agora. Esse 2 eu posso cancelar com esse, ó. Né? Dá 1. 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. Então, eu fico com 3y mais 2y, que é igual a 5. E aí, eu tenho 3 mais 2 vai dar 5y igual a 5. Então, y é igual a 5 dividido para 5, que é igual a 1. O valor de y é 1. Então, ó, aqui é 1, aqui é 1. Então, qual vai ser o valor de x? X vai ser, não é 3y sobre 2? Então, 3 vezes 1 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, o valor de x seria 1,5, 1,5. Veja que se eu somar tudo, vai dar 5 metros, né? E aí, vocês vão fazer atividade. É bem simples. Então, aqui vocês têm as medidas e vocês vão fazer as razões, ó. A, B e C, D. AB é 3 e CD é 4, então 3 para 4. Então, vocês basta ir colocando a medida. A razão é você colocar ela aqui, as medidas. AB é 3, CD é 4, então 3 para 4. Tá bom? E dessa forma vocês vão colocando.
No triângulo abaixo, determina a razão entre AB e BC. Então, ó, AB tem 3U. 1, 2, 3. Ó, AB para BC. Essa é a razão. AB tem 3U. E a outra é BC. BC tem 4U. Então, 3U para 4U. Essa é a razão. E aí, na 3, está pedindo para vocês calcularem o valor de AB. Sabendo que o caminho de AB é X. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou fazer a letra A e vocês fazem o resto. Vocês vão colocar, em AB vocês colocam X, X está para 5, da mesma forma que 14 está para 10. Multiplicando o cruzado, eu tenho que 10 vezes X dá 10X e 5 vezes 14 dá 70. Então, X é igual a 70 dividido por 10, que dá 7. Pronto. Da mesma forma, vocês vão fazer o outro. E aqui vocês vão fazer, né, da mesma forma. Se o ponto M divide o segmento AB de 18 centímetros na razão de 2 para 7, as medidas de AM e BM são respectivamente. Quais vão ser as medidas? Aqui de foto é parecida com o que a gente fez lá atrás. E vocês têm aí um texto para vocês lerem sobre Tales de Mileto, uma pequena historinha, né? A gente não sabe se isso é verdade. Então, Tales, ele foi um grande matemático. Além de matemático, também ele foi filósofo, astrônomo. E esse texto, né, essa história em quadrinhos, ele vem colocando aí um pouco sobre Tales, né? E o pessoal questionando ele. Vejam que ele calculou, ele determinou um método para calcular a altura da pirâmide, a partir quando ele percebe que os raios do Sol eles incidiam na Terra de forma inclinada. E aí o pessoal questionando, né, que se ele fosse tão esperto, né, o garoto da sombra aqui pensa que é o cara, e o outro fala, se fosse tão esperto, por que não é rico? E aí, estudando a astronomia, Tales conseguiu prever que seria um ano bom, né, de grande fartura, e que iria a colheita de oliva que ia ser muito boa. E aí, pensando nisso, ele gastou até o último centavo para comprar todas as prensas que tinha de oliva aí na região dele. E aí, depois, ele ganhou dinheiro dos produtores, alugando o equipamento, né? Alugando a prensa, mostrando que ele não era tão bobo assim. E aí ele fala, né? Quem disse que filosofia não dá dinheiro? E um dos resultados importantes de Tales é o teorema de Tales, onde esse teorema ele se dá pela interseção de retas paralelas e transversais. Então aqui eu tenho o feixe de paralelas, as retas R e S e T, cortadas por duas transversais, a transversal U e a transversal V. Quando esse feixe de paralelas é cortado pelas transversais, ele determina segmentos e esses segmentos eles serão proporcionais. Ou seja, se eu pegar o segmento AB, ele vai estar para o segmento BC, da mesma forma que o segmento DE vai estar para EF. E eu posso determinar aqui outras relações. Se eu pegar AC, tá vendo? Aqui, esse segundo. Se eu pegar o segmento AC, ou seja, daqui até aqui, ele vai ser proporcional a AB, da mesma forma que DF vai ser proporcional a DE. Posso estabelecer também que AC está para BC, da mesma forma que DF está para F. Então, a partir do teorema de Tales, eu posso estabelecer várias razões aí de proporção. Isso vai auxiliar nos cálculos. Aqui nós temos um feixe aqui de paralelas. Essa reta aqui, vou chamar R, S e T, são cortadas por essas duas transversais, U e V. Então, esse segmento aqui é proporcional a esse. Como é que eu faço? 3x mais 1 está para 5x menos 1, da mesma forma que 4 está para 6. Como é uma proporção, eu multiplico cruzado, tá? 6 vezes 3x mais 1 é igual a 4 vezes 5x menos 1. Então, eu peguei o 6 e multipliquei por esse, peguei o 4 e multipliquei por esse.
Aqui vocês aplicam a distributiva. 6 vezes 3 dá 18x, mais 6 vezes 1 que dá 6. É igual 4 vezes 5 dá 20x, menos 4 vezes 1 que dá 4. Então, eu tenho 18x, aqui está mais 20, passa para cá, menos 20x, é igual a menos 4, aqui está mais 6, passa para cá, menos 6. Então, eu tenho menos 2x igual a menos 10. Multiplica aqui por menos 1, troca o sinal dos dois. Então, eu fico com x é igual a 10 dividido por 2, que dá 5. Tá? Ou eu preciso multiplicar por menos 1. Se eu colocar menos 10 dividido por menos 2, também dá 5. Então, nesse caso aqui, o valor de x é 5. Nesse outro exemplo, eu faço da mesma forma. 4x mais 8 está para 4x menos 8, da mesma forma que 4x mais 20 está para 4x. Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar cruzado. 4x que multiplica 4x mais 8 é igual a 4x menos 8 que multiplica 4x mais 20. 4 vezes 4 vai dar 16x ao quadrado, 4x vezes 8 vai dar 32x, é igual 4 vezes 4, 16x ao quadrado, 4 vezes 20 vai dar 80x, né? 80x menos 8 vezes x dá menos 8 vezes 4x, menos 32x. E menos 8 vezes 20 dá menos 160. Então, veja que aqui eu tenho mais 32 e menos 32, dá para eu cortar, né? Aqui eu tenho 16. Opa, não posso cortar não, porque eles têm sinais diferentes, desculpa. Esse aqui e esse não posso cortar. O que eu posso cortar é o 16, x ao quadrado, porque eles têm o mesmo sinal. Quando passar, passa subtraindo. Então, aqui eu tenho, vou passar primeiro membro agora, 32x, aqui tá menos, passa para cá, mais 32x, aqui tá menos 160, passa para cá, aqui ainda tem 80x, 80x, aqui tá menos 160, passa para cá, mais 160, deixa eu colocar ele, deixar ele aí, né, igual a 160. Estava tentando montar uma equação de segundo grau, mas não foi equação, igual a 160. Então, aqui eu vou somar 32 com 32 dá 64, 64 mais 80, 64 mais 80 vai dar 144, né? 144x é igual a 160. Então, x é igual a 160 dividido por 144. 144 divide por 4, 160. Como é medida de segmento, a gente faz a conta mesmo. 160 dividido por 144. Vai dar aproximadamente 1,1. Aproximadamente 1,1. Se eu não errei algum cálculo aí, é isso aqui mesmo. Então, 4x vezes x, 4 vezes 4, 16x ao quadrado, 4 vezes 8, 32, ok? Nessa outra aqui eu tenho 4 vezes 4 dá 16x ao quadrado, 4 vezes 20 dá 80, 4 vezes 20, 80x, menos 8 vezes x dá menos 32, menos 8 vezes 20 dá menos 160. Aqui deu menos 160. Então, deu um valor negativo, tem alguma coisa estranha. Mas eu coloquei ela no texto, depois eu vejo com vocês. Nessa aqui, nós temos também as retas paralelas, aqui R, S e T. Se daqui a T aqui é 56, então essa medida é 56 menos 24, ó. E aí vocês montam a proporção. A barreira, vocês não sabem, chama ela de X. Então aqui vocês têm 30, aqui vocês têm x mais 2, desse lado vocês têm 24 e aqui 56 menos 24, que vai dar? E aí monta a proporção e resolve. Nesse aqui vocês têm um poste, onde os raios incidem e ele tem a sombra aqui. A altura do poste eu não sei, é isso que eu quero saber. A sombra dele é 12.
12 metros. Aí eu tenho um bastão. A mesma coisa no bastão. A altura do bastão é 1 metro. Deixa eu ver. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura é 0,6. Pronto, aqui também basta vocês fazerem uma proporção, tá? X está para 1, da mesma forma que 12 está para 0,6. Faz aí o cruz credo e determina a altura do poste. Aqui é só vocês calcularem da mesma forma que eu calculei lá atrás, tá bom? Bons estudos. Lembrem que toda atividade ela é avaliada, então caprichem aí nos cálculos e me mandem, tá? Dentro do prazo. Um abraço a todos.